Bom dia a todos. Nossa aula já está sendo gravada. E hoje, pessoal, nós vamos ter nossa segunda aula de conteúdos da bioquímica, né? E conforme a ementa da disciplina, nós vamos falar hoje sobre a bioenergética e o metabolismo, né? Então, como vocês sabem, dentro da bioquímica, como eu expliquei, os processos do organismo, eles começam desde de uma simples, é, digamos assim, de uma simples absorção de um nutriente, e esse nutriente ele vai conseguir permear funções importantes para manter o nosso organismo vivo, tá? Então, quando a gente fala bioenergética, todos os organismos vivos, eles têm esse processo de bioenergética, seja planta, seja animal, seja bactéria, tá? Porque os seres vivos, como a própria palavra já diz, ele precisa se manter vivo. Então, ele precisa gerar energia para se manter vivo. Então, por isso que a gente conceitua esse processo de bioenergética. Acredito que todos vocês aqui, ao acordar, já pelo menos um copo d'água ou comeram alguma coisa, uma fruta. Isso é uma necessidade orgânica do organismo ter que adquirir algum tipo de alimento, algum tipo de nutriente, para que aquele primeiro momento ele já comece ali a se manter e repor também, né, as energias perdidas, tá bom? E, consequentemente, a bioenergética, ela faz parte do nosso metabolismo. O que que é metabolismo? Tudo aquilo que eu consumo, eu metabolizo, eu transformo. Então, se eu comi, eu vou transformar. Se eu tomei água, eu vou transformar. Vou extrair e aproveitar algo para melhorar minha qualidade de vida. E do mesmo jeito, o organismo também metaboliza o próprio as substâncias que ele mesmo produz e aí ele externaliza, né? Que ele tem que colocar para fora aquilo que não serve para ele. Então a urina é um produto metabólico, já é um produto final, né? O suor, né? Então todas essas coisas. A própria respiração também é responsável por eliminar vários metabólitos, né? Que a gente chama que são produtos do metabolismo, né? Então tudo isso faz parte do processo bioquímico do organismo, tá? E aí, como a energia move a vida? Como a energia move a vida, né? Então, a gente sabe que nosso planeta é um planeta que vive dentro da zona habitável do sistema solar, né? E essa zona habitável, que a gente chama, ela é como nós conhecemos, ativa aqui no nosso planeta. Por que eu falo a vida como nós conhecemos? Porque os cientistas suspeitam que em outros planetas, outros locais do mundo, do universo, quer dizer, existam outras formas de vida que não é semelhante à nossa ou completamente diferente a essa forma que a gente conhece. Quando eu falo de forma de vida, vai além do ser humano, né? Formas de vida menos complexas, né? Que em outras, digamos, por exemplo, que em outros planetas, por exemplo, se existir, elas podem não necessariamente viver dependente de oxigênio, dependente de água. Pode ser uma forma de vida que nem dependa disso. O computador, infelizmente, está travado aqui. Eu deixo ele destravar, para poder eu continuar passando o slide para vocês, tá? Só um minutinho. Então, assim, eu gostaria de saber de vocês como é que como é que a energia move a vida? Eu estou falando de energia para os organismos vivos, tá? Eu gostaria de saber de vocês como é que essa energia move a vida. O que vocês pensam sobre isso? Alguém pode dizer o que pensa sobre isso? Como é que a energia move a vida, né? E aí, gente?
Vocês não querem participar, não, hoje? O que vocês acham disso? Vocês estão me ouvindo? Sim, É porque o computador travou, mas eu queria saber de vocês, assim, com as palavras de vocês, como é que essa energia move a vida? Enquanto eu estou ajeitando aqui o computador. Vocês podem falar o que vocês pensam. Energia dos seres vivos, como é que ela move a vida? Na sua percepção, na sua visão. Vocês não têm nenhuma ideia? olha, professor, ter Hum, energia é bom porque a gente sai daquele meio de conforto que a gente só fica, por exemplo, deitar na cama. Às vezes a gente tá um pouco cansado e tal, mas ter energia é dar aquilo para você se levantar, começar um novo dia, uma nova rotina, lutar pelo que a gente quer. Porque sem energia a gente fica fraco, fica naquele meio isolado. é. E quando a gente fala de energia no conceito bioquímico, a gente também tem que pensar na energia que mantém a gente vivo, viu? Também. Então, assim, todos os seres vivos, eles são interdependentes. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso das plantas e as plantas precisam da gente, nós animais e seres humanos. E a planta necessita da atmosfera, e eu e a planta necessitamos da atmosfera. Então, tudo é interligado, são interdependentes. Então, quando eu falo, quando aqui eu pergunto como a energia move a vida, você está vendo uma cadeia de moléculas, né? Isso aqui é uma representação, esse desenho aqui um pouquinho complexo é uma cadeia de moléculas químicas, né? Elas representam as substâncias, né, as moléculas do ar, tudo que a gente consome no planeta, né, está representado nessa cadeia química aí. E tem um beija-flor, né, fazendo ali o trabalho de polinização e ao mesmo tempo ele se alimentando, se beneficiando de plantas. Então a gente pensa assim, a energia que move essa vida é porque ela é contínua. A planta necessita que o beija-flor faça esse trabalho dela. A gente sabe disso do ponto de vista biológico. Porque senão ela não conseguia manter a espécie dela viva. Ela não ia conseguir trazer o pólen de uma flor fêmea para uma flor macho. E aí o beija-flor faz essa parte, né? A reprodução da flor depende do beija-flor. Nesse caso aqui. E as plantas estão se beneficiando da luz solar, do oxigênio, assim como o beija-flor também. Nós, seres humanos, nos beneficiamos desse ciclo, porque a planta e as plantas, de uma maneira geral, elas também contribuem para uma boa qualidade do ar, uma umidade, né, relativa do ar. É tanto que se você está num local onde tem poucas árvores, o ar ele fica mais seco. Quando você está num local onde tem mais árvores, o ar ele fica mais úmido, mais agradável de respirar. Então, assim, todas essas coisas, elas movem a vida e mantêm a vida estável, equilibrada no nosso planeta, né? Então, o planeta, ele precisa, e nós que vivemos nele, precisamos desse equilíbrio, né? Entre os seres vivos e as interações abióticas que eles fazem, né? Ou seja, um produz a energia, outro vai e consome, até o fato da gente se alimentar de plantas e de alguns outros seres vivos, como alguns pássaros, alguns animais, também é um ciclo de renovação da energia, tá? A gente vai entendendo isso mais para frente. Então, a energia, gente, ela é necessária para os organismos vivos executarem diversas funções biológicas, como, por exemplo, o movimento, como a Eliane colocou,
O transporte ativo dentro das nossas células. E quando eu tenho energia estocada no meu organismo, eu consigo fazer a absorção e reabsorção de substâncias, de nutrientes dentro das minhas células. E isso é importante, é fundamental, porque sem isso eu não conseguiria manter o meu corpo vivo, funcionante. E a energia também serve para eu sintetizar novas substâncias. Por quê? Porque quando eu consumo alimentos ricos em carboidratos, eu vou extrair a glicose, e a glicose vai fazer com que eu tenha mais energia para sintetizar outras substâncias que vão ser importantes no meu pensamento, na minha estado de vigília, que é quando eu estou acordado, até mesmo no meu estado de sono. Alguns hormônios precisam de um teor de glicose elevado para que eu produza eles no meu corpo, eu preciso de glicose, tá? Proteínas, eu preciso sintetizar determinadas proteínas para que os meus sistemas funcionem de maneira adequada, né? Por exemplo, a albumina do sangue, né, é uma proteína, ela precisa ser sintetizada porque ela tem um papel fundamental, né? A actinina e a miosina, que são proteínas do músculo, da função muscular, do movimento muscular, né, da contração, do relaxamento do músculo. Sem essas proteínas que foram sintetizadas a partir de nutrientes que eu absorvi da alimentação, eu não conseguiria ter uma vida saudável, com um tônus muscular que me fizesse ter força, vitalidade para ficar de pé, para andar, entendeu? Então, veja, tudo isso é como a energia necessária para os organismos vivos executarem diversas funções biológicas. Mas qual é a fonte de energia? Como obter essa energia? E como utilizar essa energia, né? E aí nós temos várias formas de entender isso, porque tem a ver muito com o organismo que a gente vai estudar. Aqui eu vou dar um geralzão, vou citar alguns animais, vou citar também plantas, mas vamos depois focar somente no ser humano, que é o nosso foco, né? E dentro da ciência farmacêutica, que é a área de vocês, técnico em farmácia, precisa se compreender isso, porque alguns medicamentos, e eu falo que a perspectiva do técnico em farmácia não é somente medicamento, não, tá? Senão limita muito vocês. Mas vocês também podem atuar na área de análise clínica, laboratorial, né? E aí você também tem que entender de como é esses processos bioquímicos, para que quando você veja um paciente que faz determinados exames e aquele exame está alterado, você entende que tem algum processo bioquímico ali que está meio errado ou que não está funcionando muito bem, entendeu? Então, como essa fonte de energia, como obter essas energias e como utilizar essa energia. Olha só esse quadro. E eu fiz essa aula nível USP, viu, para vocês. Não sei se vocês entendem isso que eu quero dizer. Nível USP é que ela está bem preparada, ela está bem completa, tá? Então, não é difícil, não quer dizer que está difícil, mas ela está de qualidade. Então, aproveite para aprender e tirar dúvidas, tá? Se eu estiver falando algo que vocês não têm nem ideia, eu gostaria que vocês se sentissem à vontade para tirar dúvidas. Então, veja, nós temos a fonte de energias, que são várias, né? No caso, em seres autotróficos. O que é ser autotrófico? Plantas, de maneira geral, são sempre autotróficos. Por quê? Porque elas produzem o próprio alimento, tá, gente? Ela mesma é capaz de produzir sua fonte de energia, tá? Dentro do seu organismo. As plantas são as principais e um dos únicos exemplos de seres autotróficos que produzem seu próprio alimento. Então, quais são as fontes de energia? O Sol, o carbono do CO2, que é o gás carbônico, e no caso das cianobactérias e das plantas vasculares, elas utilizam o Sol, que vai transformar algumas substâncias no corpo delas, e isso vai produzir energia, tá bom? Aí temos os seres fototróficos, que eles precisam da luz para produzir seu alimento. Entre eles, nós temos as plantas também, e os heterotróficos, que são carbonos de compostos orgânicos. Algumas bactérias dependem da luz solar para transformar o carbono de compostos orgânicos em alimento. Veja,
Algumas classes de bactérias também dependem da luz para poder sintetizar alimento, mas mesmo assim eles são considerados heterotróficos, que são as bactérias púrpuras e as bactérias verdes, tá? E aí todos os organismos, eles são fototróficos e quimiotróficos ao mesmo tempo, todos. Dentro dos quimiotróficos, na qual a energia de oxidação de combustíveis químicos, nós temos os litotróficos, que são combustíveis inorgânicos, e temos os organotróficos, que eles produzem através de combustíveis orgânicos. Então, o combustível é reduzido e se transforma num combustível oxidado. Quem são esses litotróficos? São bactérias sulfurosas e bactérias hidrogênicas. São bactérias que geralmente vivem naquelas regiões inóspitas. Como eu disse, tem bactéria que vive em cratera de vulcão, bactéria que vive nas profundezas oceânicas, que nós chamamos de regiões abissais. Então, essas bactérias elas são chamadas litotróficas porque elas conseguem sintetizar alimento através de combustível inorgânico, tá? E no caso dos seres organotróficos, que somos nós e outros seres também semelhantes, a gente produz alimentos através de combustíveis orgânicos. A maioria das bactérias e todos os eucariotos não fototróficos, né? Então, por exemplo, nós comemos plantas e a planta é um composto orgânico, um combustível orgânico. E aí, quando eu como a planta, eu extraio alguns nutrientes dela. Do mesmo jeito quando eu como um animal, que é um ser orgânico, é um combustível orgânico. Então, veja, os animais que se alimentam também de plantas e de outros animais, as bactérias que precisam infectar, né, alguns seres vivos e extrair alimentos deles, né? Então, veja, tudo isso é o ciclo e a classificação desses seres, de diversos seres vivos. Veja, a gente às vezes só fala animal, vegetal, bactéria, ser humano. Mas numa classe científica bioquímica mais organizada, são esses termos aqui que a gente utiliza. Ó. Fototróficos, entre eles tem os autotróficos e os heterotróficos. Aí temos os quimiotróficos, entre eles os litotróficos e os organotróficos. São palavras que vocês talvez nunca tenham ouvido falar, mas essa é a classificação de seres através da sua forma de obter energia do meio externo, vamos dizer assim. Então, os organismos eles podem ser classificados de acordo com a fonte de energia, luz solar, compostos químicos oxidáveis, ou a fonte de carbono utilizadas para sintetizar o seu material celular, tá bom? Então, a gente sabe que isso aqui é apenas uma forma didática de se aprender sobre como os seres vivos se comportam no quesito de adquirir energia para se manter vivo, né? E as fontes principais é a luz solar, os compostos químicos oxidáveis e a fonte de carbono, né? Quando eu falo fonte de carbono, gente, lembre-se que tudo no planeta é fontes de carbono. Nós somos carbono, né? É tanto que quando a gente morre, metade dessa matéria nossa, ela é decomposta no solo, vamos dizer assim, que a gente enterra os corpos, né? Ou quando não enterra, mas também vira carbono, porque se você cremar um corpo, a metade da combustão dele se tornou combustível fóssil também, para poder ser queimado. Só para vocês terem essa ideia, entendeu? Então, nós somos, do ponto de vista químico, apenas átomos e partículas atômicas. Mas como nós somos seres racionais, com consciência, nós nos estimamos, digamos assim, nós temos valores sentimentais, né, e memórias que nos faz enxergar a nossa existência humana além de um ponto de vista químico, é isso que eu quero dizer. Mas do ponto de vista químico, nós somos apenas partículas e átomos. Infelizmente, né? Dúvidas? Posso continuar? Pode. Ok, então vamos nessa. Espero que vocês estejam gostando e entendendo, tá? Que é o mais importante. Então, a classificação dos organismos. Nós temos os organismos heterotróficos
né, que eu citei, que são aqueles que não produzem o seu alimento, mas ele, de certa maneira, ele reaproveita matéria orgânica de outros seres vivos. Quando a gente fala não produz o próprio alimento, nem as plantas também são capazes, vamos dizer assim, de produzir sozinhas. Elas reaproveitam alguns compostos, né, extraídos do solo e transformam eles através da luz solar. Mas, do ponto de vista científico, ela, de fato, produziu o alimento dela, coisa que a gente não consegue. Por quê? Porque eu preciso comer um animal ou uma planta e dali eu vou conseguir metabolizar, mas daqui a pouco eu já vou sentir vontade de comer de novo, entendeu? Então é bem complicado. Mas vamos para o que interessa. Os quimiotróficos são energia da oxidação de combustíveis químicos. Dentro deles eu tenho os organotrópicos, na qual nós humanos estamos classificados, que são os combustíveis orgânicos que a gente precisa comer. Por exemplo, a planta, quando eu me alimento com um pedaço de carne, eu estou comendo um combustível orgânico, né? E a maioria das bactérias e todos os eucariotos não fototróficos são também organotrópicos, tá? Então, o que que a gente faz? A gente pega um combustível orgânico, reduz ele e ele se torna um combustível oxidado. Então, quais são as principais fontes de combustíveis oxidados que a gente se alimenta? Já está escrito no slide: carboidrato, lipídio e proteína, os principais. Veja, por que eu estou citando carboidrato, lipídio e proteína e não estou falando da água, né? Não estou falando de vitaminas. Por quê? Porque carboidrato ele vem de fontes orgânicas. Lipídio vem de fonte orgânica. Proteína vem de fonte orgânica. Essa água que eu estou bebendo aqui, eu não posso dizer que ela é um combustível orgânico, porque não foi um animal e nem foi uma planta que produziu a água para mim. Estão entendendo, gente? Então, a água é um combustível inorgânico. Mas nós somos seres organotróficos, professor. Por que que eu também preciso me alimentar de compostos inorgânicos? Porque nós somos seres muito complexos, no caso do humano, que a gente precisa tanto de alimento inorgânico como de alimento orgânico, tá? Espero que esteja claro isso. Então, o carboidrato ele vem de fonte orgânica, por quê? Porque são plantas que geralmente são as melhores fontes de carboidrato. Batata doce é uma planta, não é? E a gente come ela. Ela é uma fonte de amido. E amido é carboidrato. Lipídio é gordura. A gente consome gordura através de quê? De fontes vegetais, tem, né, como o óleo de soja, e de animais, como a gordura do porco. Proteínas, essa principalmente de animais, né, como carnes, alguns vegetais, como a soja. Então, veja, são todos compostos orgânicos, combustíveis orgânicos que eu reduzo, oxido eles e transformo em energia para o meu corpo vivo. Ficou claro? Ficou claro isso, gente? Vou continuar, tá? Então, a dependência dos organismos autotróficos para a produção desses compostos orgânicos é simplesmente é, quase que absoluta. Por quê? Os seres autotróficos, eles vão produzir os seus compostos orgânicos sempre de uma fonte inorgânica ou uma fonte física, como o sol, né? Então, a planta absorve nitrito, nitrato, magnésio, um monte de coisa do solo, aquilo ali vai circulando na seiva da planta e vai parar lá na folhinha verde, onde tem o cloroplasto e a clorofila. Quando o cloroplasto e a clorofila entram em contato com a luz solar, há todo o processo fotossintético e a planta consegue extrair energia para se manter viva, respira, expele o oxigênio como produto final. A planta ela respira CO2 porque ela precisa de fonte de carbono externo, viu? A planta precisa do carbono do CO2 para poder produzir o açúcar, que é a glicose, que é um dos produtos finais
da fotossíntese. Então, veja, o açúcar que a planta produz, que é a glicose, ele tem C de carbono na sua composição e vem do CO2, que é o gás carbônico que ela respira. Veja, tudo faz sentido agora, né? E por isso que ela expele o oxigênio. E nós, seres vivos, animais, a gente respira justamente esse oxigênio. Não é interessante? Então é um ciclo, é interdependente. Não tem um ser que não dependa do outro, tá? Continuando, e a gente precisa respirar oxigênio, e o oxigênio também é uma fonte de energia para a gente, tá, gente? É bem mais complexo do que a gente imagina. Quando a gente estuda isso de uma maneira muito simplória, sem se aprofundar, como eu estou trazendo isso aqui para vocês, as coisas às vezes parecem ser muito óbvias, mas quando a gente consegue entender a importância e como cada um age, como cada um é íntimo, a gente começa a dar mais valor à vida. A vida que eu digo do ponto de vista biológico mesmo. Então a gente começa a gostar de cuidar de planta, como eu adoro cuidar de planta, a cuidar de animais, entendeu? Aí a gente vê essa galera que é muito naturalista, né? Ah, não vamos salvar o planeta. Parece ser um bando de doidos, mas não é, gente. São pessoas que realmente já entenderam a importância da gente ter esse ciclo, e esse ciclo estável, sem você poluir o ar, sem você acabar com os rios, essas coisas todas que a gente sabe. Mas isso é tudo, é como deveria ser, né? Então, os organismos eles são classificados de acordo com o agente oxidante utilizado na degradação dos alimentos e dos nutrientes. Veja, já ouviram falar dessa palavra porque vocês são inteligentes. Aeróbicos e anaeróbicos, não já? Alguém pode pelo menos me Sim, dizer aí. eu já ouvi falar. Aeróbicos obrigatórios são os seres vivos que utilizam sempre oxigênio como agente oxidante para obter energia. Veja, eu já me alimentei hoje, mas eu vou almoçar. Vocês também irão. Se eu comer e eu não ter oxigênio na minha corrente sanguínea, tudo que eu comi não vai conseguir ser transportado, porque o oxigênio ele é o produto da oxidação. Quando eu respiro, o oxigênio vai parar na minha corrente sanguínea. E é através do oxigênio que há o transporte das hemoglobinas. E as hemoglobinas no sangue são proteínas com coloração vermelha, por isso que o sangue é vermelho, que auxiliam em transporte de substâncias também, tá, gente? A glicose se liga também a esses receptores da hemoglobina, as proteínas, os aminoácidos, alguns aminoácidos. Então, veja, os aeróbicos obrigatórios são os que têm o oxigênio como um produto de oxidação, né? Então, nós, seres humanos, somos aeróbicos obrigatórios. Existem os aeróbicos facultativos, que com ausência ou com presença de oxigênio, eles conseguem obter energia. Exemplo, a bactéria chamada Escherichia coli ou Escherichia coli, que vive dentro do nosso intestino. Todos os seres humanos têm essa bactéria, porque ela faz parte da flora comensal. Ela tanto produz energia quando está na presença de oxigênio, quando também está na ausência de oxigênio. Por isso que ela consegue viver tanto dentro do nosso intestino, tá? Como ela também consegue viver em áreas que não têm oxigênio, tá bom? Então, ela é um ser aeróbico facultativo. Então, utilizam agentes oxidantes como sulfato de nitrato, bactérias no caso, agora eu já vou falar de anaeróbicos. Partindo para os anaeróbicos, eu vou ter os que utilizam agentes oxidantes como sulfato e nitrato, como as bactérias nitrificantes sulfurosas, como a chamada Aciditiobacillus ferrooxidans, obrigatórias, porque elas morrem na presença de oxigênio. Bacilo causador do tétano é um tipo de bactéria chamada de anaeróbica, e esse bacilo, quando ele está em contato com o oxigênio, ele morre. O Clostridium tetani. Olha que interessante. O bacilo que morre na presença de oxigênio é o Clostridium tetani. Então, ele é um anaeróbico. Onde é que ele vive, geralmente? Ele vive dentro de metais. Ele gosta ele
Por isso que a gente fala, o prego enferrujado causa tétano. Gente, não é somente o prego enferrujado, é onde tem metal, porque esse bacilo ele é anaeróbico. Ele vive dentro de moléculas de metal. Então, uma lâmina de barbear pode ter também Clostridium tetani, entendeu? Só que elas são preparadas de maneira estéril, né? Elas são preparadas de uma forma que é estéril. Então, a gente pode passar no nosso corpo que não vai causar tétano, entendeu? Mas, por exemplo, quando a gente se corta com um vidro na rua, já não está estéreo, tá entendendo? E o vidro também abriga Clostridium tetani. Alguns espinhos de plantas abrigam o Clostridium tetani, tá, gente? Então, veja, tudo que é perigoso. Por que a gente fala que o teto não pega nos cortezinhos, né? Tem que andar calçado. Só que uma coisa que é interessante no Clostridium tetani é que a vacina dele é permanente, tá? Porque é um bacilo, é uma bactéria. Então, você toma a vacina e você está protegido, tem uma imunidade com bastante tempo. Você só precisa tomar uma dose a cada 10 anos. Assim, uma dose para poder reforçar. Mas entenderam a diferença de aeróbicos obrigatórios, facultativos e anaeróbicos? O anaeróbico, se tiver presença de oxigênio, ele morre. Ele não produz energia para viver. E o facultativo, tanto faz, como a Escherichia coli. E os obrigatórios são nós. A gente precisa de oxigênio sempre, é lógico, né? A gente sabe disso. Então, espero que vocês tenham entendido essa primeira parte, de acordo com a classificação do agente oxidante. O metabolismo. Veja, tudo isso se chama bioenergética e metabolismo. Então, uma série de reações químicas intricadas que permitem obter e armazenar e utilizar a energia para a realização de funções celulares é o que nós chamamos de metabolismo. Todo esse processo de reação química que ocorre no meu intestino agora aqui, que eu estou comendo, comi, me alimentei, esse processo químico que acontece de absorção, quebra de nutrientes, é o metabolismo da alimentação, é a digestão. Ele vai permitir que eu obtenha e armazene o quê? Produtos para utilizar depois, para eu correr, para eu andar, para eu pensar, né? Para eu aprender, por exemplo. Então, tudo isso é metabolismo. E a reação dessa realização de funções da célula. Então, minha célula vai funcionar direitinho, eu vou conseguir renovar a pele, né? As células da pele, o sangue vai se renovar, porque o meu metabolismo está trabalhando direitinho. Vou dar um exemplo. Uma pessoa doente, né, quando a pessoa está doente, seu metabolismo é o primeiro a ser afetado. Quando alguém tem uma infecção intestinal, por que ela começa a ter reações alérgicas? Ela começa a fazer cocô direto, né? E o cocô sai mole. Por quê? Porque o metabolismo é alterado. O organismo acelera a digestão, o cocô sai mole, porque você precisa eliminar rapidamente aquela sujeira, aquelas toxinas que estão dentro do intestino. Então, o metabolismo é alterado e, consequentemente, o corpo também sofre. E a energia de produção das células ficam prejudicadas. Então, você começa a desidratar, pode ter febre, né? Pode ter dores, porque o organismo está em colapso, né? Momentâneo, no caso de uma infecção intestinal, mas é perigoso. E no caso de uma pessoa que tem insuficiência renal, os rins dela param de funcionar, ela não filtra o sangue. O que acontece? Ela incha, ela começa a ficar com o sangue cheio de substâncias tóxicas. Ou seja, todo o metabolismo do que eu comi, eu preciso eliminar a sujeira que sai pela urina, por exemplo. E aquilo não está saindo porque meu rim não funciona, acumula no sangue. Consequentemente, a pessoa fica com acidose metabólica ou alcalose metabólica, tem que fazer a hemodiálise, se não fizer, ela entra em coma e ela pode morrer, falência múltipla dos órgãos. É assim que acontece, gente. Nosso corpo é isso, entendeu? Então, veja, tudo isso faz parte da bioquímica. Como é que eu sei que uma pessoa tem insuficiência renal crônica? Eu coleto o sangue dela e faço a sorologia, que é um exame de bioquímica. E lá eu vou ver se as enzimas as partículas metabólicas da pessoa estão lá no sangue e se estão nos níveis adequados. Por exemplo, ela vai ter TGO, TGP alterada, que é uma substância que são enzimas do fígado. Ela vai ter o clearance renal, que é um exame que a gente faz para detectar se o rim está filtrando direitinho, totalmente alterado.
ela vai ter índices muito elevados de ureia no sangue, que a ureia é o produto final da urina, né? Então, veja, isso é bioquímica. É nesse sentido que vocês têm que entender também, tá? Então, tudo que a gente está aprendendo aqui, quando o organismo está em colapso, a coisa fica toda descompensada, né? Os exames bioquímicos saem todos alterados. E aí entra com medicações e tratamentos, né? E as medicações vão fazer o quê? O trabalho que o corpo não consegue fazer sozinho, não é isso? Então a gente dá um remédio para a pessoa para acelerar o processo de eliminação de sujeira, como uma furosemida, que é um remédio que auxilia na diurese. Ativa o hormônio chamado ACTH, né? O hormônio que faz a diurese nos rins, e aí o organismo começa a urinar mais rápido para eliminar logo a sujeira, entendeu? Isso é um exemplo. Reações que cooperam para 4 funções. Obter energia química, que é luz solar e nutrientes, tá? Então, energia química é tudo que a gente come, é energia química, tá? Mas, no caso das plantas, a energia química delas também vem da luz solar. Professor, vou precisar me ausentar porque tenho que ir trabalhar. Pode ir, querido. Tranquilo. E aí, a luz solar também, de uma certa maneira, nós, animais, precisamos também de um pouco de luz solar, né? A gente sabe disso. Mas não necessariamente eu dependo 100% como as plantas. Valeu, Lucas. E aí, a luz solar, gente, no caso dos humanos e de alguns animais, é para a gente poder sintetizar, por exemplo, a vitamina D, né? Então, é, isso é um exemplo básico. Mas no caso das plantas, elas são dependentes 100% da luz solar. Elas não podem viver em ausência absoluta. Algumas plantas dependem menos, que vivem na sombra, mas ela também coleta um pouco da luz solar, tá bom, gente? Mas isso não quer dizer que ela vive 100% longe da luz solar, não. Até as algas marinhas, aquela pouquinho de luz que entra lá no fundo, elas precisam um pouquinho, tá? Então, converter nutrientes e moléculas próprias da célula precursora. Está cortada ali a palavra, mas é células precursoras, tá? Então, gente, a luz solar, eita, o computador hoje não está contribuindo. A luz solar, ela ajuda a converter substâncias, no caso das plantas, para que a planta consiga sobreviver, né? E colocar o seu potencial de conversão de nutrientes, e aí ela vai conseguir obter energia. No caso de nós, quando nós tomamos sol, né, para fazer a nossa metabolização, né, de substâncias, a gente adquire, por exemplo, a síntese, a gente facilita a produção de vitamina D. Só que o sol não é a única fonte de obter vitamina D, não, porque muita gente pensa que você só produz vitamina D se estiver tomando no sol. A gente também consegue obter vitamina D através de outras coisas, por isso que a gente não é 100% dependente da luz solar. Mas o nosso corpo precisa de luz solar também. É tanto que se você começa a viver só sem tomar sol, você começa a ter alguns problemas de saúde, né? Até porque, por exemplo, a gente estimula o corpo a produção de hormônios, como, por exemplo, de manhã, quando a gente acorda, aí eu olho para a luz solar. Automaticamente o meu cérebro entende que ele não pode produzir o hormônio melatonina, que é o hormônio do sono. Então, a luz solar ela tem outras funções no corpo vivo, como um ser humano. Vai avisar que de manhã você precisa produzir hormônios para ficar em alerta. Quando a luz do sol vai rebaixando, a luz solar, o cérebro já entende. Já está anoitecendo, vou começar a produzir melatonina, porque quando der umas 9 horas da noite, esse bichinho aí vai começar a sentir sono e vai dormir para descansar e renovar a, a, o metabolismo do corpo dele, entendeu? Então, veja, a luz solar tem outras funções que também são importantes, né, para a gente. Não necessariamente a gente só produz alimento com a luz solar, no caso do ser humano, tá bom? Gente, meu computador hoje não está me ajudando muito, eu peço até perdão a vocês, mas está travando que só aqui. E aí, por causa disso, às vezes o slide cai. Mas dando continuidade, quando ele resolver voltar, polimerizar macromoléculas. O que significa polimerizar macromoléculas? Veja, eu comi carboidrato. O carboidrato é uma molécula gigante. A gente chama assim gigante para vocês entenderem.
E aí, quando eu como, quando ela começa a ser digerida, ela vai ser quebrada. E ela vai se transformar em moléculas menores. Então, eu estou polimerando macromoléculas. Eu vou transformar ela em polímeros menores. No caso, quando eu me alimento de fontes proteicas, eu não vou absorver a proteína inteira. A célula não consegue fazer isso. Ela absorve ela quebrada, ela já sintetizada, ela já polimerizada. Então, a gente quebra em partículas menores, que são chamadas de aminoácidos. E cada aminoácido vai ser utilizado e reaproveitado para outras funções do corpo, tá? Realmente a internet caiu aqui no meu computador, mas vou ver se eu consigo conectar com outra aqui, que eu tenho duas fontes aqui. Tá? Acho que vai agora. E também sintetizar e degradar biomoléculas especializadas, né? Tudo isso é o metabolismo, como nós entendemos. Então, a glicose, a gente já ouviu falar que ela tem importância em tudo, em organismos vivos, nas plantas, nos animais, nas bactérias, nos seres humanos. A glicose, ela faz parte dos chamados fonte de energia principal da célula, que é aquele chamado ciclo do ATP, né? Ciclo de ADP. Não sei se vocês estudaram isso na biologia, que é o ATP, adenosina trifosfato, auxilia a célula a produzir sua fonte de energia, né? E ali ela vai conseguindo manter o metabolismo celular estável e a dinâmica da vida consegue ser, consegue ser mantida. E aí, através dessas dinâmicas, a gente vai produzir, por exemplo, a gente vai conseguir atingir fontes de energia, por exemplo, no músculo, a atividade muscular, quando eu estou fazendo exercício físico, eu estou utilizando nas células o ATP, né, e o ADP, que são produtos da metabolização da glicose, que é a fonte de energia da célula. Automaticamente eu vou começar a produzir ácido como produto final, o ácido pirúvico. E esse ácido pirúvico, eu vou precisar eliminar ele. Então, quando a gente está em atividade muscular, a gente produz várias substâncias tóxicas também que saem pelo suor, que saem pela outros vias, né? Então, tudo isso são metabolismo e síntese e a degradação de biomoléculas, tá bom? São 11h30, eu acho que a nossa aula vai até agora. Infelizmente caiu aqui. E aí a gente finaliza por aqui também, tá, gente? Tudo bem? Tudo. Então é isso, tá, gente? Eu peço perdão porque caiu aqui no final, mas já estava no final também da aula. Então, muito obrigado. Eu espero que vocês estejam entendendo. A atividade de vocês, na turma de vocês, é até amanhã, tá bom? Então, façam a atividade para poder vocês não perder esse primeiro Mas, ponto. Então, é um professor, ponto. a gente viu, não foi sábado? Não era no próximo sábado, não? Ah, vocês viram no Tá lá no sábado, é que eu sábado estou mesmo. confundindo. Não, É, perdão. Então é até sábado. É porque eu confundo vocês com a turma do segundo ACA, tá bom? O segundo ACA é que foi na terça passada. Então, deles vence amanhã, tá bom? Então tá é isso, certo. tá? Um almoço pro senhor. Qualquer coisa, dúvidas, podem tirar comigo lá no grupo, tá? E a gente vai falando aí sobre as próximas atividades também que forem surgindo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Fiquem com Deus, viu? Bom, né, amor? Tem que terminar aqui. Ainda tem mais uma só.